bom dia, bom dia, paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje domingo, que bênção, mais um dia que o Senhor preparou, mais uma manhã gostosa e abençoada aqui na nossa cidade. E você que não está nessa cidade, oro para que você esteja bem aí na sua, não é verdade? Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, seu lar, seu trabalho, né? Os seus filhos, né? Que Deus abençoe os seus pais, que Deus abençoe, meu querido, minha querida, aonde você chegar, aonde você colocar os seus pés, onde você colocar as suas mãos, que seja abençoado por Deus, porque ali chega um servo e uma serva de Deus, porque servem a Deus e esse Deus é maravilhoso. Amém? Hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor mais uma vez na nossa casa. Amém? E eu espero que você tenha preparado a mesa, eu espero que você tenha se preparado para esse momento maravilhoso, esse momento sobrenatural, esse momento tremendo, que foi a última ceia que o Senhor ministrou. E quando Ele ministrou essa ceia, Ele falou assim: assim como eu fiz, eu quero que vocês façam, né, perpetuamente, para sempre, né, até a minha volta. E o versículo 26, né, lá de Coríntios capítulo 11, diz o seguinte, né, até a minha volta, eu quero que você celebre esse memorial. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer, meu querido, minha querida, você que está participando desse culto online pela primeira vez. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, amém? Eu estou com muita saudade das nossas crianças. Essa semana eu recebi, né, áudios, né, de crianças, do Kids nosso, né, de algumas crianças do nosso Kids, e aquilo me deixa com o coração assim, ó, feliz demais, porque as nossas crianças estão acompanhando. Tem muito marmanjo, já crente velho, né, que não está acompanhando, que não vem participando dos cultos, que não lembra dos cultos, mas eu estou sabendo que há crianças que de manhã falam assim: hoje tem culto online, mamãe, hoje tem culto online, papai, e eles participam. Amém, amados? Por isso deles é o reino, é dos pequeninos, é daqueles que verdadeiramente têm o coração puro. E eu quero, meu irmão, fazer esse convite a você, que o seu coração ele seja mais simples, que o seu coração seja mais puro, que o seu coração seja mais terno, que o seu coração seja mais suave, mais leve, como o das crianças. Amém? Bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E lembrando que daqui a pouco, depois do culto, já aparece um link aí para você também, meu irmão, prestigiar, nos ajudar com o Kids, amém? Está sendo feito um trabalho, né, maravilhoso, está já sendo desenvolvido um outro trabalho, agora para agosto, setembro, com o Kids, que é de interação, amém? Para que as crianças participem, o tempo vai ser mais estendido, ou seja, participou dos cultos oficiais, depois vem o Kids, meu irmão, deixa as crianças lá, deixa as crianças participar, né? Que vai ser uma bênção. Mas hoje tem, e eu quero que você, pequenino da nossa igreja, né, crianças da nossa igreja, participe. Amém? Nossa igreja é uma igreja que tem um contingente muito interessante de crianças, né? E eu vejo poucas crianças participando desse momento maravilhoso. Pai, a responsabilidade é sua também. Amém, amados? Para que Deus um dia não te cobre, né, a negligência no ensino da criança. Então, meu irmão e minha irmã, você que tem filhos na idade do Kids, coloca eles na frente para assistir tanta porcaria durante a semana, durante o mês, durante o ano, e na hora que a igreja prepara um trabalho lindo desse para as nossas crianças, muitas vezes nem está sabendo o que está acontecendo. Vai ficar chato para você diante de Deus se você não fizer a sua parte como pai, como mãe. Amém? Ei, pastor, já começa o domingão já com bronca? Não, é no amor. Vocês sabem que eu amo vocês, por isso que eu falo com todo esse carinho, com todo esse amor, mas sobretudo com todo respeito, porque a palavra do Senhor assim nos orienta, ensina a criança o caminho que deve andar, para que lá na frente você não tenha dor de cabeça. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar também um abraço, né, para o outro extremo, para os nossos anciãos da nossa igreja, que são muitos, né, em respeito a vocês,
né? Estivemos também fazendo uma avaliação do nosso ministério, as faixas etárias do nosso ministério, e a gente percebeu que seria um momento de aguardar mais um pouquinho para a retomada dos cultos, porque acima de 60 anos, né, ficaria fora dos cultos, não poderia participar, não poderia, ou seja, eu teria que assumir a responsabilidade de uma fiscalização, chegar lá e ver, né, a igreja cheia de ancião lá, o que eu iria dizer? Então, em respeito a vocês, em respeito a quem tem algum tipo de comorbidade, em respeito às nossas crianças, menores de 10 anos que também não poderia participar, gente, no que se resumiria o retorno de um culto nesse momento, amém? Só para satisfazer os mais jovens? Não, tem que ser um consenso, tem que ser um conjunto. Fizemos aí uma enquete com a igreja praticamente toda, né? E parte dos irmãos responderam, e eu agradeço você que participou dessa enquete, respondeu, deu a sua posição. Se você ainda não respondeu, pode participar, pode responder, porque eu estou planilhando isso aí para a gente ter um número exato, amém? Glória a Deus. Eu quero ler o Salmo 90, né? O Salmo 90 nessa manhã. É um salmo, esse salmo é um dos poucos salmos, e talvez o único salmo que foi escrito por Moisés, né? Nós temos aí várias divisões de salmos, né? Na Bíblia Sagrada, e esse aqui, o 90, ele foi escrito e foi ditado por Moisés. Olha que interessante esse salmo. Eu vou ler só até o verso 8, presta atenção como é lindo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu tens sido sempre Deus. Versículo 3: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos, homens. Versículo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite que se vai. Versículo 5: Tu os leva como uma corrente de águas, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. Eu vou repetir esse verso 5, que ele é muito legal. Repetindo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva, ou seja, os anos, né? Tu os leva como uma corrente de água, que são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Agora o verso 8 e último que eu quero ler nessa manhã. Diante de ti puseste a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E ainda vai, o verso 9, né? Ele vai falando, porque os nossos dias vão passando na tua indignação. E aí, meu querido, lá na frente você percebe que entra a salvação através de Cristo Jesus. Mas eu quero que você pare um pouquinho hoje, nessa manhã, para meditar comigo, que o Senhor é o nosso refúgio. Tu tens sido o nosso refúgio, verso 1, né? De geração em geração, ou seja, Deus tem cuidado de nós. Amém, amados? E é isso que eu quero nesta manhã falar com você, é isso que eu quero já deixar já no início desse culto, né? Porque daqui a pouquinho já vem o louvor, já vem a palavra logo em seguida, mas você saiba de uma coisa: Deus é refúgio. Deus é refúgio, é o nosso aconchego, é aonde nós devemos, e hoje nós vamos falar hoje a respeito disso. Amém, amados? É Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem cuidado da nossa vida, da nossa família, Ele tem cuidado dos nossos entes queridos, Ele que tem cuidado da nossa casa. Amém, amados? Então que Deus te abençoe e que você tenha no teu coração a certeza absoluta que Deus está no controle de tudo. Amém? Porque Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes surgissem, antes que Ele fizesse os montes, né? Antes que Ele formasse a terra e o mundo,
Ele é de eternidade a eternidade, Ele tem cuidado de nós. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesta manhã, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? E entregar ao Senhor a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, a nossa igreja que está passando por esse processo, né? E precisa muito de oração, meu irmão. Temos aí muitas coisas a serem feitas, a acontecer, e eu creio, meu irmão, que Deus está no controle de tudo e no final há de tudo dar certo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Hoje é dia de ceia, Pai amado, hoje é dia de relembrar esse memorial fantástico, esse memorial maravilhoso que nós temos como princípio na nossa vida, fazê-lo e comemorar, Senhor Deus querido, a fim de lembrar, Pai amado, a sua vida, a sua morte, mas sobretudo a sua ressurreição. Toma a vida de cada família que está assistindo, toma a vida, Senhor Deus querido, desse irmão, dessa irmã que está nos visitando hoje pela primeira vez. Toma a vida de todos aqueles, Pai amado, porque esse culto, Senhor Deus querido, ele fica, Senhor Deus Santo, através da internet, Pai amado, e ele se expande, Senhor Deus querido, ele pode alcançar os 4 cantos da terra por tempo indeterminado. Então cada pessoa que receber a palavra, cada pessoa que for tocada, cada pessoa que for ministrada, Senhor Deus querido, que possa haver cura, possa haver salvação, possa haver libertação no nome de Jesus. Fala conosco hoje, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu quero ainda falar nessa manhã com você, agradecer você pela sua contribuição, pelo seu dízimo, a sua oferta, né? Julho foi um mês assim que Deus abençoou, proveu, conseguimos honrar compromissos, né? Temos alguns compromissos aí até fevereiro do ano que vem. Tivemos que parcelar algumas situações, porque é um momento em que nós temos que administrar com sabedoria, e juntamente com a nossa tesouraria, com o nosso financeiro, nós podemos sentar, se reunir e fazer um planejamento. Amém? Então nós necessitamos da sua ajuda, da sua contribuição e da sua fidelidade para com a obra, porque a obra não é do pastor, a obra não é da pastora, a obra é de Deus, e ela permanece firme, de cabeça erguida, levando a palavra, né? Porque no momento em que nós tivermos, né, recebermos do céu, presta atenção, recebermos de Deus a direção. Todo pastor está tudo desesperado, querendo voltar, eu estou em paz. Mas e as situações e o rebanho que se dispersa? Não me interessa, eu estou esperando a voz do Senhor. Assim que Deus falar, vai, eu vou. Amém, amados? Assim que Deus falar, reabre, eu reabro. Eu não senti paz no meu coração. Então nós temos compromissos e eles vão ser honrados em nome do Senhor Jesus, porque até aqui, Senhor, tem nos ajudado, e você tem sido aí, né, o colaborador, o contribuidor, o dizimista fiel. Por isso é que Deus te abençoa. Amém, amados? Está passando os dados bancários da igreja aí, e fique à vontade. Amém, amados? No nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe demais. Eu tenho orado pelos nossos dizimistas, e eu tenho visto relatos e testemunhos. Tem pessoas que falam para mim, pastor, o dia que voltar, eu quero dar um testemunho, como Deus honrou nessa estação. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para o louvor, daqui a pouco eu volto para a santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Amém? Bom dia, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um culto online. E vamos adorar a Deus. Jesus, pode entrar.
Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra desta manhã de domingo. Amém, amados? A pastora Rosana me cobrou agora mesmo, falou assim, fala que eu estou por aqui, que eu não abandonei não. Irmãos, é verdade, né? Ela tem me ajudado nas gravações, amém, amados? Então ela não está aqui, mas ela está lá do outro lado da câmera, né? Ajudando aí nas filmagens, né? Na preparação, luz e gravação, tá bom? Por isso, mas ela manda um abraço, um beijão para todos vocês aí, amém, amados? Que Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Vamos para a palavra, amados? Louvor ajuda bastante, né? Louvor, ele é uma oração cantada, como eu sempre digo, e ele trabalha dentro da nossa alma, né? Que bênção. Jeremias, o profeta das lágrimas, capítulo 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce até a olaria, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então eu, Jeremias, fui até a olaria, a casa do oleiro, e quando cheguei, eis que o oleiro estava fazendo o seu vaso, né? O seu vaso, a sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia era de barro e se quebrou nas mãos do oleiro, ele pega aquele barro e torna a fazer dele um outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem melhor aos seus olhos. Então veio a mim a palavra de Deus dizendo: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com o barro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Glória a Deus. Eu sei que você já ouviu esse texto, você já leu esse texto, você que participou dos anos bíblicos que a Igreja Batista da Palavra promoveu, né? Com certeza você leu a Bíblia inteira e você passou pelo texto de Jeremias capítulo 18. Estamos aqui falando de um período babilônico, de um período de invasão, né, em Judá por parte de Nabucodonosor, né? Estamos aqui vivendo um tempo em que começará o cativeiro de 70 anos do povo escolhido por Deus. E muito já se pregou sobre o texto de Jeremias capítulo 18, que fala sobre o vaso e o oleiro. Muito se fala aqui, quando se ministra a respeito desse texto, sobre a atuação do oleiro. Quem é o oleiro? Outras mensagens fala-se da submissão do vaso, do barro, né, que se submete a ser trabalhado por alguém. Muito se fala, né, das mãos que molda aquele barro, né, que se responsabiliza, que cuida, que molda do seu jeito aquele barro. Nós já pregamos sobre todos esses assuntos, sobre todos esses temas, né, nos 20 anos já de estrada, né, de ministério, de vida, né, com Deus, depois da nossa conversão, a gente já ministrou demais. Mas o que me intrigou aqui nesse texto, o que me intrigou, não é o vaso, não é o barro, mas é o que Deus pergunta para Jeremias. E a pergunta que Deus faz para Jeremias no versículo 6, ela é interessante, porque ele fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Não poderia eu fazer a mesma coisa? Olha, Jeremias, você viu o que aconteceu? O oleiro está ali com as rodas, né,
trabalhando o barro e tal, ele está moldando, de repente o vaso se desfaz na mão do oleiro. E aí o que ele pega, ele não substitui o barro, ele não joga aquele barro fora, ele pega aquela mesma argila, aquele mesmo barro e faz um outro melhor. Aí Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer a mesma coisa com esse povo? Esse povo vai ser cativo, esse povo vai ser levado para a escravidão. É o momento que ele está sendo quebrado, Jeremias. Mas veja o que vai acontecer lá na frente. O oleiro, ele pega esse vaso quebrado e ele faz um outro melhor. Você está entendendo o mistério, Jeremias? É o que Deus estava falando, era o que Deus estava fazendo. E nós sabemos sim que Deus, ele pode fazer, que Deus tem esse poder. Ele tem o poder de quebrar e ele tem o poder de restaurar, de refazer, de reconstruir. As pessoas chegaram para mim algum tempo atrás e disseram: olha, pastor, eu entreguei a minha vida ao Senhor, vivi na presença do Senhor muito tempo, mas depois eu me distanciei e Deus me quebrou. O que eu faço agora? Eu disse a ele: junta todos os cacos, que não falte nenhuma lasquinha, e entregue de novo a Deus. E você vai ver que Deus há de restaurar e fará de você um vaso novo. Aleluia! E isso aconteceu na vida dessa pessoa. Então, isso que é lindo, Deus pode. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar os seus conteúdos. Ele pode mudar a sua forma de ver a vida, né? Só você se entregar. Só você se despojar de si mesmo e falar: Senhor, estou nas suas mãos. E Deus, ele pergunta para mim e para você nesta manhã: poderia eu fazer com você o que o oleiro fez com aquele vaso? E aí o que você responde? Não, Senhor, na minha vida o Senhor não toca. Não, Senhor, os meus conteúdos deixa que eu cuido, as minhas convicções deixa que eu administro. Meu irmão, jamais uma pessoa que pensa assim em relação a Deus tem a sua vida restaurada plenamente. Amém? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro até da sua igreja, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, país e dentro do mundo, Deus pode quebrar e fazer de novo, conforme a vontade dele, porque a Bíblia diz: conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. O que nós estamos vendo hoje no mundo não está bem aos olhos do Senhor, por isso Deus está quebrando o vaso, por isso que Deus está amassando novamente o barro, por isso que Deus está permitindo que muitas coisas aconteçam, para que haja verdadeiramente uma restauração e Ele possa mudar. Assim diz o Senhor. E ele continua, né? Assim diz o Senhor. Jeremias, presta atenção: eis que como o barro na mão do oleiro, assim é vocês nas minhas mãos. Assim sois vós na minha mão. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa, amém, amado? Da visão, né? Da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus. Meu irmão, muitas vezes você pode fazer coisas que a sua esposa não está vendo, seus filhos não estão vendo, o seu patrão não está vendo, o seu pastor não está vendo, mas uma coisa fique sabendo: Deus está vendo. Irmã, é a mesma coisa, né? Jovens, adolescentes, meu querido, não adianta esconder. De Deus ninguém se esconde. Jonas falou assim: olha, e para fugir da presença de Deus, ele comprou uma passagem, um bilhete, entrou num barco, entrou num navio, e Deus quase afunda aquele navio por causa de Jonas, o irresponsável, querendo fugir da presença de Deus. Não há como. Salmo 139 diz exatamente isso: para onde irei eu? Né? Se subo ao céu, o Senhor está. Se eu desço nos confins, no abismo, lá eu encontro o Senhor. Não tem para onde fugir. Então Deus pode. Assim diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Meu irmão, isso me deixa muito feliz. Se é nas mãos de alguém que eu quero estar, é nas mãos de Deus.
Se é seguro por alguém, amém, amados? Nesse momento que nós estamos vivendo, eu quero estar seguro nas mãos do Senhor. Olha o salmo que nós lemos hoje, Salmo 90, tu és refúgio, é o nosso refúgio de geração em geração, então eu quero estar nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes é meio dolorido, é meio complicado. Deus, Ele faz algumas coisas, Ele tem um jeito de tratar, parece que, meu irmão, fique em paz, mas você está nas mãos certas. As coisas podem estarem se encaixando, caminhando do jeito que você queria, mas se você está na presença do Senhor, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus está cuidando. Amém? Porque muitas vezes a gente acha que a gente pode tomar o nosso próprio rumo, tomar o nosso próprio caminho, né? As nossas veredas, e muitas vezes nós nos achamos, né, ser alguém perto de Deus. Muitas vezes nós nos achamos, nós nos consideramos, né, a mente mais brilhante, o intelecto mais perfeito, né? Quando enfrentamos o caos, nós percebemos então que nós não somos nada. Quando nós encontramos uma situação dessa, que nós já estamos indo aí para 5 meses, né, nós percebemos que nós somos fraquinhos. A nossa forma de ver o mundo e as situações difíceis que o mundo atravessa, através da nossa lente desfocada. Nós temos um jeito de ver e Deus tem outro, por isso deixa Deus fazer as coisas, deixa Deus trabalhar, porque Ele pode, Ele tem esse poder, nós não, e muitas vezes nós estamos com as nossas lentes, né? A nossa visão embaçada sobre tudo que está acontecendo. Amém? Deus, eu estava trabalhando esse texto, né? Nós começamos a ver a vida com a nossa própria, diante da nossa própria ótica, né? Nossas próprias lentes, esquecemos que existe alguém lá, né? Eu costumo brincar lá na diretoria, né? Lá na diretoria do universo, controlando tudo. E nós aqui, meu irmão, somos como se fosse ali, trabalhamos ali no chão de fábrica, nós somos os mais baixos, os mais, né, os mais simples, os mais humildes ali, funciona peão de fábrica mesmo, mas o diretor do universo, aquele que comanda tudo, meu irmão, ele tem o controle e ele sabe o que está fazendo. Amém, amados? Nossas interpretações, muitas vezes, ela não tem peso. Nossas convicções, nossa forma, né, de ver a vida e a nossa forma de ver Deus, muitas vezes é muito simplista demais, né? É equivocada. Então confie no caráter de Deus. Deus está cuidando. E Deus pergunta, né, não poderia eu fazer com vocês o que fez o oleiro com esse vaso? E eu digo, pode. E Deus está fazendo. E Deus está trabalhando. E Deus está mexendo. Amém? E o texto aqui ele é lindo, porque mostra, né, uma situação em que veio a palavra a Jeremias. E disse, Jeremias, desce à casa do oleiro. Então eu vejo aqui Jeremias está com Deus lá na olaria. E Deus pergunta, não poderei eu quebrar esse vaso e fazer de novo? Né? Um dia Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel, você está vendo esses ossos secos, sequíssimos, já faz muito tempo que estão aí, de um exército que morreu aí, poderia eu, né, ressuscitar esses ossos? Olha que interessante, meu irmão, poderia ele restaurar um povo todo, como aquele oleiro restaurou aquele vaso? Sim, Senhor. Poderia o Senhor restaurar e colocar um exército todo lá no Vale dos Ossos Secos, um exército todo com vida, em pé novamente? Poderia, porque Deus pode, nós não, mas Deus tem esse poder. Amém? Deus tem esse poder. Então, meu irmão, muitas vezes aí chega, por exemplo, chega um diretor, né, de uma grande empresa, indústria, né, e chega para um funcionário, um empregado, um colaborador mais simples, mais humilde, e pergunta, vem aqui, poderia eu mandar todo mundo embora, destruir essa empresa e depois refazê-la? Quando alguém ouve um negócio desse vindo de alguém, né, da diretoria, ele talvez ficaria impressionado, e talvez ele ficaria pensando, quem é ele?
Será que ele tem esse poder de fazer isso? Se essa pessoa, se esse empregado, se esse funcionário conhece o diretor, ele olharia para o diretor e diria: sim, o senhor pode, o senhor é o dono. Agora, caso, vamos imaginar que é alguém novo ali, né? Começou aquela semana e ainda não conhece os diretores, e ele chega e faz essa mesma pergunta: poderia eu destruir, né, derrubar essa empresa, mandar todos os funcionários embora, contratar uma nova equipe? O que aquele funcionário novo iria pensar? Não sei, não te conheço, não sei se o Senhor tem esse poder. Amém, amados? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? O diretor das galáxias, o diretor do universo, meu irmão, desceu da sua sala, do seu alto e sublime trono. Amém, amados? E está perguntando para a humanidade, né? Poderei eu causar o maior espanto em toda a terra no ano 2020? Espanto esse que é capaz de atingir os 4 cantos da terra, os 5 continentes ao mesmo tempo. Poderia eu tocar, né, em todos os segmentos, né, da sociedade, nenhum ficaria isento. Todas as áreas foram atingidas. Algo que atingiria todas as classes sociais, tanto o pobre como o rico, o indígena, atingiria até os segmentos religiosos, inclusive a minha igreja. Se você faz parte do grupo que não conhece Deus, não tem intimidade com Deus, não conhece o diretor do universo, como eu já disse aqui, você não iria acreditar toda essa situação que nós estamos vivendo, né, a algo orquestrado por Deus. Você iria continuar acreditando que se trata de um mal que surgiu lá, né, na Ásia, porque uma cobra se alimentou do morcego infectado. Você iria acreditar nessas coisas. Você iria continuar acreditando que se trata de um vírus plantado na terra. E eu já ouvi isso, gente, que é pelos Illuminatis, ou seja, é doideira. Você iria continuar acreditando que se trata de uma conspiração comunista, de países comunistas, para mexer, né, nos países capitalistas. Você iria continuar acreditando nisso. Você sabe por que você vai acreditar nisso? Porque você não conhece o Senhor. Você não conhece Deus, você não conhece as Escrituras, você não sabe o poder que o Senhor tem para quebrar o vaso e depois fazer novamente. Mas se você conhece esse diretor do universo, que é Deus, e sabe que tudo que Ele faz é para melhorar, é para consertar e não para destruir, né? Todos nós nos consertaríamos diante dele, meu irmão, sabendo que vai fazer de nós um vaso novo e alguém muito melhor. Quando Deus perguntou para Ezequiel: podem esses ossos, Ezequiel, reviver? O que Ezequiel respondeu? Tu sabes. Em outras palavras, tu podes. É isso que a gente tem que ter no nosso coração, amados. Eu vejo a humanidade hoje se debatendo como um peixe fora d'água e não sabe o que faz, totalmente perdido, dependendo de homens. Como será o nosso amanhã? Como que o governo vai resolver isso? Como a OMS vai trazer? Meu irmão, muda o foco, olha para Deus, vai para a Bíblia. Eu creio que nessa pandemia você tem lido a Bíblia, e se não tem, meu querido, eu recomendo você ler. Talvez a gente está abrindo o jornal errado, talvez a gente está buscando respostas, né, na fonte errada, e aquilo está confundindo a nossa cabeça. Amém, amados? O homem não pode nada, definitivamente não pode nada. Deus é o diretor, Deus é o Senhor, né, do mundo. Deus está consertando o mundo, meu irmão, pelo menos trabalhando para isso. Quando alguma coisa na nossa vida não sair conforme nós planejamos, conforme a vontade, né, dos nossos desejos carnais e fúteis, busque em Deus, porque aquilo também não está de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que você planejou, aquilo que você tinha em mente, também não estava com a vontade de Deus.
Então, se não está saindo conforme a vontade, o desejo de Deus, fique sabendo que Ele pode melhorar. Se Ele não está permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida, não reclame. Não reclame. Vai ter um momento certo que Deus vai prover, porque Ele vai estar trabalhando para melhorar. Ele está quebrando o vaso, Ele está mexendo no barro, porque Ele quer fazer algo melhor. Quando algumas situações criadas por você mesmo, que vai contra os princípios de Deus, se desfizerem na sua mão, lembre-se que é Deus que está trabalhando para melhorar. Amém, amados? Quando as coisas que você planejou não saírem do jeito que você queria, fique sabendo que também não era do jeito que Deus queria. E Deus está melhorando o seu projeto. E às vezes, meu irmão, para melhorar, tem que piorar primeiro. Amém, amados? Deus fala para o profeta: não poderei eu fazer a mesma coisa com o meu povo? Não poderei eu quebrar para fazer de novo? Quando Deus quebra, é porque algo melhor vem por aí. Amém? Há pessoas quebradas que Deus restaurou e ficou melhor depois da restauração. Há pessoas que deram testemunho recentemente para mim e falou assim: pastor, como pode numa situação dessa, numa estação dessa, numa complicação dessa, né? Eu estar sendo abençoado. Mas eu falo assim: olha um pouquinho lá atrás como Deus te quebrou, como Deus trabalhou e como Deus te formou novamente. Amém? Então é isso que é interessante. Porém há outros, quando são quebrados por Deus, não deixam Deus fazer um novo. Porque em mim ninguém toca, nos meus conceitos, na minha natureza, no meu jeito de ver a vida, na minha vida espiritual, ninguém toca, nem Deus. Aí Deus não pode fazer nada. Fica aí um vaso quebrado, um vaso deformado, né? Sem utilidade nenhuma. E eu pergunto nesta manhã para você: como está a sua vida? Eu vi pessoas nesse período ficarem preocupadas, mas confiantes em Deus. Eu vi pessoas ligarem para mim: pastor, eu estou quase chorando, estou com medo, estou assustado, mas eu estou confiando em Deus, né? Então eu vi pessoas depois, né, com resultados, né, evoluíram, cresceram, se reinventaram, se prosperaram. Isso é lindo, porque confiaram, mesmo com medo, foi com medo mesmo. Então vamos desse jeito mesmo, mas confiando em Deus, né? É isso que Deus quer nesse momento, fazer com que todos evoluam confiando nele. Amém, amados? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, tornou a fazer outro melhor, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos. Glória a Deus. Ele fez um melhor. Aonde estava o vaso? Nas mãos dele. Segunda coisa, estava nas mãos do oleiro. Ou seja, quem quebrou o vaso quando estava modelando? Foi o oleiro. O que o oleiro fez quando viu que o vaso se quebrou? Fez outro melhor. Às vezes é necessário ser quebrado para ser refeito, e refeito melhor do que era. Quantos empresários quebrados que eu conheci nesse processo, quebraram literalmente, e se levantaram, né, novamente, direcionados por Deus, sendo fiéis, honrando a Deus, buscando a Deus, lendo a palavra do Senhor, trabalhando para o Senhor e deixando Deus cuidar dos seus negócios, e foram abençoados. Quantos casamentos eu vi, meu irmão, nessa minha caminhada cristã? Quantos casamentos eu e a Rosana, né, nós ministramos para muitos casais, encontros de casais, casais passando por situações difíceis. Quantos casamentos quebrados foram entregues a Deus, quebrados mesmo, né, e foram restaurados e se tornaram casamentos à prova de divórcio, meu irmão. Casamentos assim como referência, conselheiros hoje de outros casais, porque deixou Deus trabalhar. Amém, amados? Quantas pessoas foram quebradas por algum tipo de doença, algum mal, alguma enfermidade, entregaram
tudo a Deus, a sua vida, a sua saúde, a sua, né, a sua vida espiritual, e Deus restaurou, meu irmão. Quebrado, Deus restaurou e fez uma pessoa melhor. Eu mesmo sou um testemunho disso, né? Eu fiz uma cirurgia no coração, amém, amados? Corri riscos de vida, mas a minha vida estava entregue a Deus, né? A minha vida estava entregue a Deus. Lá naquele hospital todo mundo me conheceu, praticamente, do centro cirúrgico, dos enfermeiros que me levaram para o centro cirúrgico, né? Todas as pessoas que fizeram uma preparação antes da cirurgia, todos eles sabiam que ali tinha um servo de Deus que confiava em Deus. Ao invés, né, eu deixei pessoas ali na sala de espera, talvez preocupadas, chorando, mas eu fui sorrindo, glorificando a Deus, né, sendo levado pela maca até o centro cirúrgico. Então, confiando em Deus. E Deus restaurou a minha saúde. Amém, amado? Se eu tenho uma saúde de ferro hoje, eu devo, meu querido, ao meu Deus, que fez, né, um novo homem, uma saúde de ferro. A confiança em Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, é tudo. Confia nele, mesmo que você esteja quebrado, mesmo que você esteja passando por dificuldade, Deus vai te restaurar. Amém, amados? Porque Deus é um Deus de restauração. O processo de restauração e o processo da feitura, né? Da preparação, da confecção, de se fazer uma pessoa nova, é muito parecido com aquilo que é na feitura de um vaso. Presta atenção, o vaso é feito do quê? De barro. O barro é tirado da onde? Do brejo, da lama. Olha da onde Deus me tirou, olha da onde Deus te tirou. Vai prestando atenção. E depois qual é o processo? Quando ele retira aquele barro vem com impureza, vem com um pedaço de pedra, madeira, sujeira, capim, então ele limpa antes de colocar ali para começar a trabalhar. Então, primeira coisa que acontece na nossa vida é quando Deus nos resgata da lama. A segunda coisa é que ele começa a trabalhar, ele não quer só um monte de barro, ele quer um vaso. Então o que acontece? O oleiro ele começa a pegar, ele pega aquele barro, ele começa a amassar. E o amassar vai fazendo com que todas as partículas da argila, do barro, vão se misturando, e aquilo dá liga, meu irmão. Tem coisas na nossa vida que a gente não entende, tem coisas na nossa vida que a gente não compreende, tem coisas na nossa vida que a gente joga a culpa lá para os nossos antepassados. É para a minha infância que foi difícil, é os meus pais que não souberam me educar, faltou carinho, faltou amor. Então quando Deus ele pega, ele amassa, vai dando liga, e ela fica homogênea. Depois de ter aquele barro já amassado, e amassar dói, viu, querido? Não pensa que amassar é alisar, amassar dói, mas é necessário para dar liga. E você, meu irmão, você fica, né? Você sente as mãos de Deus quando você está sendo amassado. Nas mãos de Deus, aquilo que fica nas mãos de Deus é parte de você, e aquilo que está em você é parte das mãos de Deus. Amém? Há uma troca maravilhosa. Você começa a carregar parte de Deus de você, e Deus começa a carregar você junto com Ele. Depois o oleiro coloca aquele barro na roda, e a roda vai rodando, e ele vai trabalhando. Aí entra a modelagem. É do jeito que o oleiro quer, não é a vontade do barro. O vaso será do jeito que o oleiro quer. Você quer um vaso para quê? Eu quero um vaso para colocar alimento, eu quero um vaso para me colocar água, eu quero colocar o vaso, quero colocar azeite, eu quero colocar ingredientes. Cada um, Deus, Ele quer você como vaso, porque Ele quer usar para um fim. E o fim que Deus quer usar é nobre. Então Deus ele vai modelando. É um vaso grande, é um vaso pequeno, é um vaso mais gordinho, é um vaso mais magrinho, né? Tem uns vasos aí que é bem cheinho, tem uns outros vasos que é bem magrinho, tem uns vasos que cabe muita coisa, tem uns vasos que cabe muito pouco, mas tudo tem um propósito de Deus e vai sendo moldado. E muitas vezes eu já preguei isso, quais são as mãos que te moldam. Quando eu falei do mundo, muitas vezes muitas pessoas não estão sendo moldadas por Deus. O barro está ali, está sendo moldado, está sendo feito, mas as mãos que moldam não é a mão de Deus. Muitas vezes é a mão do mundo. Eu estou vendo muito crente sendo moldado agora pelo mundo.
né, nesse tempo, nesse período, estão mais para lá do que para perto de Deus. Então nós estamos sendo moldados pelas mãos, né? Estamos sendo formados pelas mãos do Senhor. Depois de moldar, está pronto, mas está fresco, está mole, está sem muita força, está sem qualquer coisinha, pode quebrar, pode... O que acontece? Vai para o forno e ali passa para um outro processo. E assim vai, meu irmão. Depois que sai do forno, você pode falar, já passei. Me tirou da lama, me tirou, né, me amassou, depois modelou, agora me jogou no forno, me tirou do forno, resfriou e agora? Agora ele tira com a lixa, né? O oleiro faz isso com o vaso, ele tira as quinas. Porque mesmo depois de crente a gente carrega algumas quinas que machucam, a gente carrega algumas asperezas que machucam aqueles que estão perto. E aí vem a lixa, né? E lixa todo. E depois, né, tirar a aspereza. Irmão, você ainda é áspero nas suas palavras, naquilo que você fala, na forma que você coloca as coisas, na forma que você interpreta, está precisando ser lixado. Pede para Deus dar esse acabamento. E depois, quando Ele faz isso, meu irmão, depois que Ele lixou, vem o embelezamento. Isso é parte bonita, porque você já está pronto para ser usado por Deus. E qual vai ser a utilidade? Deus, Ele não pega um vaso para deixar na prateleira de enfeite. Deus, Ele faz um vaso, Ele prepara um vaso, Ele trabalha no vaso justamente para Ele usar. Amém? E eu gosto de pensar que o vaso de Deus é para Ele colocar o azeite, que tipologicamente, na tipologia da teologia, diz que o azeite é o Espírito Santo, aí Ele nos enche. Ele nos enche e às vezes eu cheguei a pensar que Deus estava distraído, porque Ele começa a encher, mas chega uma hora que Ele não para, transborda, e quando transborda, né, a ação do Espírito Santo na nossa vida, respinga em quem está perto. Isso é lindo, meu irmão. E eu quero que você leve essa palavra hoje para você. Poderia Deus fazer, né? Poderia Deus fazer comigo e com você como aquele oleiro fez com aquele vaso? Claro que pode, porque Ele pode. Poderia Deus mudar o mundo? Poderia, e Ele está trabalhando nisso. Ele quebrou o mundo, Ele quebrou, meu irmão, Ele quebrou tudo, mas Ele não quebrou para jogar fora, né? Ele quebrou, meu irmão, para verdadeiramente restaurar, e nós somos parte disso. Nós temos que trabalhar nesse sentido, né, de restauração completa do mundo, ser um agente multiplicador de boas coisas, da esperança, falar de Jesus, levar o nome de Jesus aos quatro cantos da terra, e não ficar levando, né, disseminando o ódio, a dúvida, né, a angústia, o medo, a ansiedade, a depressão. Para muitos não, nós temos que levar a Cristo. Só assim o mundo será consertado. Amém? Glória a Deus. Está aí um período, excelente para sermos moldados por Deus e termos a nossa vida totalmente, não é só superficialmente, né? Totalmente transformada, melhorada, em nome de Jesus. Deus pergunta para mim e para você: poderei eu fazer uma mudança na sua vida para que você se torne alguém que me agrade? Qual é a resposta que você tem para Deus nessa manhã? Fique com essa palavra, meu irmão, e eu tenho certeza que ela vai fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Todos nós temos algo a ser melhorado na nossa vida, meu querido. Entregue a sua vida a Cristo, deixa Ele trabalhar, deixa Ele te moldar, deixa Ele te quebrar se for necessário. Amém, amados? Mas deixa Ele refazer do jeito dele. Não perca essa oportunidade. Deixe Deus trabalhar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada, Teu nome glorificado. E eu entrego nesse momento a vida desse irmão, dessa irmã, a Ti, Pai amado, que está passando por situações. Muitos aqui já foram moldados, muitos aqui já foram amassados, muitos aqui já foram retirados da lama, mas
ainda tem algo a ser feito, Pai amado. Talvez serem, Senhor Deus querido, tirado as quinas, Senhor Deus querido, da dúvida, as quinas, Senhor Deus querido, da aspereza, das angústias, Senhor Deus querido, da incredulidade. Senhor Deus Santo, trabalha nessas vidas, Pai. Nós queremos ser vasos de honra na Tua casa, na Tua obra, no mundo, Pai amado, ser verdadeiramente um representante, Senhor Deus querido, do Senhor aqui na terra, levando as boas novas de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa igreja, porque até as igrejas, Senhor Deus querido, foram quebradas, estão sendo moldadas para uma nova igreja, Senhor Deus querido, ser verdadeiramente um celeiro de bênção, Senhor Deus querido, um celeiro de paz e sobretudo um celeiro de salvação, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos e consagramos a Ti esta palavra, Pai amado, porque ela vem do Seu trono para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado com você, que o Espírito Santo ministre na sua vida e você possa ter a sua vida totalmente transformada e restaurada em nome de Jesus. Vamos para a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra foi ministrada, o louvor, já oramos, já falamos, né, de tantas coisas necessárias e importantes que dentro de um culto exige que venhamos a falar. Agora chegou o momento que nós realizamos todos os meses aí, né, a Santa Ceia do Senhor. Esse memorial maravilhoso que o Senhor nos deixou há 2000 anos atrás, a fim de que nos arremetesse, né, em lembrar, né, desse evento maravilhoso que aconteceu antes da morte do Senhor na cruz. Amém? O povo de Israel, eles tinham um outro tipo, né, na sua tradição e seguindo o costume mosaico e as orientações do Senhor, eles tinham como costume celebrar a Páscoa, né? E é muito interessante a celebração da Páscoa. O judeu, ele reúne a sua família, o patriarca ali naquele momento, ele se coloca a contar a história do êxodo, da saída, né? Do êxodo, da saída de Israel do Egito. É muito interessante quando ele conta, quando ele explica, né, onde naquela noite eles foram orientados por Deus a não sair de casa, a passar o sangue, né, do cordeiro nos umbrais das suas portas, das suas casas, porque ali o anjo da morte passaria a noite e a porta, né, a casa que não tivesse os umbrais cobertos pelo sangue daquele carneiro, daquele cordeiro, daquela ovelha, né, com certeza o anjo da morte entraria ali e levaria um primogênito, né? Então isso é celebrado, isso é contado pelos judeus todos os anos no período da Páscoa, que é geralmente ali no período de abril, né, que celebra esse momento lindo. O Senhor Jesus, ele está na Santa Ceia, ele está reunido com seus discípulos justamente nessa época. E o Senhor Jesus, ele não vai contar a história, né, que os patriarcas contaram, que os anciãos contaram a respeito do êxodo. O Senhor Jesus, ele vai contar uma outra história, não do que passou, mas daquilo que virá, né, futuramente, daquilo que virá horas depois, né, da ceia. E ele vai falar da sua morte, ele vai falar também da sua ressurreição, ele vai falar da vida eterna. Os capítulos, a partir do capítulo 13, 14 de João, é o Senhor Jesus ministrando a ceia e contando, explicando e ensinando os seus discípulos. Então é importante a ceia nós lembrarmos desse dia. Não adianta nós pararmos e lembrar do tempo que o povo de Israel saiu do Egito, que foi o período da Páscoa, né? É importante nós lembrarmos 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus, naquela mesa, ele ministrou para os seus discípulos sobre a vida eterna, sobre uma outra terra prometida, né? Sobre uma outra pátria, sobre um outro lugar que nós devemos almejar, buscar, né? Trabalhar com afinco, a fim de conquistar, que é a glória
do Senhor, né? Que é estar na presença do Eterno um dia. Então ele ministra a ceia. Eu espero que você aí na sua casa, meu irmão, tenha preparado a sua mesa, né? Como eu aqui na minha casa com a minha família, nesse domingo já preparamos, tá bom? Aonde nós temos aqui o pão e aonde nós temos o cálice. E Paulo, ele vem orientar a igreja de Corintos, né, sobre esse momento. Paulo está fazendo mais ou menos aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Paulo está explicando, Paulo está ensinando, Paulo está doutrinando, Paulo está falando para a igreja de Corintos o que aconteceu no passado, o que aconteceu com Cristo e qual era o seu propósito, né? E o que significa esse memorial lindo e maravilhoso que o Senhor nos deixou. Qual é, né, o sentido de tudo isso? Por quê? Né? Aí nós entendemos que aquele sangue que foi colocado, que foi passado nas vergas das portas dos judeus, lá ainda no Egito, aonde impediu que o mal entrasse, que o mal tomasse conta e o mal viesse trazer tristeza, angústia e luto para as famílias. Agora, 2000 anos atrás, Jesus Cristo foi esse cordeiro. Jesus Cristo foi o sangue dele, né, que foi passado não nas vergas de madeira, não nos batentes da porta da nossa casa, mas na nossa vida, né, nessa casa espiritual, nesse templo aonde habita o Espírito Santo. E aqui o Senhor derramou do seu Espírito, derramou do seu sangue, nos cobriu, né, para que nós estivéssemos livres do pecado, da morte e do inferno. Porque o anjo da morte, ele continua, né, transitar pelo mundo para tomar os seus. Mas você, meu querido, minha querida, que é coberto pelo sangue do Cordeiro, não tema mal algum. Estamos passando por um momento difícil, por uma estação complicada, mas creia no Senhor Jesus. Creia na sua palavra, participe da ceia, não relegue a um segundo plano. Se der tempo eu participo, eu não sei se eu vou participar. Irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas, né? É um memorial, é algo que nos leva, nos remete a lembrar, né, o sacrifício do Senhor Jesus, é algo que nos leva a repetir, né, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para que fosse feito todas as vezes, né, não só na igreja, mas também dentro do nosso lar. Então, meu irmão, é algo muito sério, porque nós fomos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Eu tenho aqui na minha mão um pedacinho do pão. Esse pão, ele simboliza o corpo, né, o corpo. O corpo, ele é aquilo que dá mobilidade. É aquilo que faz você ir, é aquilo que faz você vir, é aquilo que faz você sentir, né? O corpo eu sempre digo, se os seus olhos pecar, o resto do corpo vai também vai junto, né? Então é muito importante a gente perceber o que a gente tem feito com o nosso corpo, né? Paulo, ele fala, olha, lá no capítulo 8, né, no capítulo 8 de Romanos, ele fala exatamente isso, o que nós temos feito, né, com esse templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo. Então, esse pão, ele significa o corpo de Jesus que foi esmagado, que foi morto. Amém, amados? E a palavra do Senhor diz, e Paulo, ele está ensinando a igreja de Corintos, hoje eu queria passar isso para você, que exatamente assim foi que aconteceu. E o Senhor Jesus, ele reunido naquela mesa, ele pega o pão e ele fala assim, este é o meu corpo, o corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então você está aqui nesse momento, você não está comendo o corpo, né? Mas você está comendo o pão que simboliza, que tipifica ele, que um dia morreu na cruz. Amém, amados? Então você que está com o pãozinho, né? Você que está com esse pedacinho de pão na sua mão, nesse momento, eu quero que você coma. Mas coma pensando na morte salvífica de Cristo na cruz. Porque assim como eu recebi do Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e entregou a seus discípulos, dizendo, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então coma do pão.
Glória a Deus. Semelhantemente, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele entregou a seus discípulos, dizendo: esse é o meu sangue. Esse cálice, meu irmão, que você segura na sua mão, com certeza é um suco, né? Eu quero dizer para você o seguinte: ele tem um significado, ele não tem poder, né? Porque há crenças por aí que traz consigo na ceia, né, o caráter da substanciação, ou seja, não, isso não é um suco, a partir do momento que você consagrou ele passa a ser o sangue. Isso não é verdade. A Bíblia nos proíbe a fazer tal coisa. Isso é um suco, amém, amados? Que simboliza, que tipifica o sangue do Senhor Jesus, que é vida. Amém? Então, aquilo que ele derramou na cruz do Calvário, que foi o seu sangue, foi a sua vida que ele entregou por nós. O corpo foi moído e o sangue foi derramado sobre a minha e a sua vida. E tomando o cálice, ele entregou aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então beba do cálice. E ele conclui assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão, todas as vezes que beberdes desse cálice, vocês estarão relembrando esse memorial. Vocês estarão, todas as vezes que vocês relembram, vocês anunciam esse memorial, até que definitivamente eu volte. E o dia que Jesus voltar, meu irmão, nós vamos celebrar esse momento maravilhoso, não aqui na minha casa, não aí na sua casa, mas na casa dele, e será uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe muito a vida de vocês. Espero que vocês tenham guardado a palavra que foi ministrada hoje, né? Eu espero que você tenha participado da Santa Ceia do Senhor, né? Eu espero que você tenha prestado atenção em tudo que aconteceu nessa uma hora e pouquinho que nós passamos aqui juntos, né? Ainda nós não podemos estar presencialmente no templo, né? Mas eu creio, eu confio no Senhor, eu sei que Ele está preparando e no momento certo nós estaremos de volta lá. Mas até lá, meu irmão, leve com a mesma seriedade, mesmo respeito, mesmo temor, né, esse culto que está chegando a você aí na sua casa, tá bom? Que Deus te abençoe, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, tenha um domingo maravilhoso, uma semana fantástica, e quarta-feira temos o culto aqui às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Tchau e até lá.